simplesmente roubam os celulares delas, invadem os aplicativos de banco e transferem todo o dinheiro para a conta de laranjas. Você acredita que tem gente que já perdeu mais de 70 mil reais? Nossa, Juliano, mas o Pix foi criado para facilitar a nossa vida. Mas infelizmente, está facilitando e muito a vida dos bandidos. Você usa Pix? Eu uso. Então fique atento às dicas dessa reportagem. Depois de um dia de trabalho, na volta para casa, o susto. Desesperado, o motorista tenta seguir o ladrão sem sucesso. Mas a pior surpresa veio no dia seguinte. Minhas contas bancárias esvaziadas. Mais de 70 mil reais. Ele deixou no negativo? Deixou no negativo as contas. Com este homem foi pior. Ele ficou mais de 1 hora sob a mira de uma arma dentro do carro. Pararam em estabelecimentos para poder fazer compra e saque em caixas eletrônicos, e aí me obrigaram a fazer o Pix. Aí o cara apontou a arma para mim, falou para eu colocar a senha ali no meu telefone. O prejuízo, mais de 5 mil reais. 2 vítimas de um crime que não para de crescer nas grandes cidades. O roubo via Pix, o meio de pagamento eletrônico que entrou em vigor no Brasil no fim do ano passado. O sistema facilitou a vida de muita gente, mas expôs como nunca a conta bancária dos brasileiros. Porque pela primeira vez na história, nós estamos andando com todo o dinheiro do banco em nosso bolso. Não cabia na carteira todo o patrimônio, mas hoje cabe em seu celular. É fácil pra gente e muito mais fácil para os bandidos, né? Sabe quando a gente fica assim, parado no carro, mexendo no celular? É o momento preferido das quadrilhas para atacar. Aqui tem tudo que os ladrões querem. Um motorista distraído, um celular aberto e um carro pronto para sair por aí dando voltas pela cidade enquanto eles limpam a conta por meio do Pix. A maioria desses crimes acontece no começo da noite, em regiões com muitos bares e restaurantes. E não tem hora para terminar. Eles costumam ficar com a vítima o tempo que for necessário, até transferir o último centavo possível. O dinheiro é enviado para laranjas, que na maioria das vezes usam contas digitais e com limites elevados de saque. Quando os criminosos criam essa conta, dificilmente o banco controla a movimentação. Dessa forma, logo depois do assalto, outros membros da quadrilha sacam todo o dinheiro em caixas eletrônicos. O Marlon é influenciador digital, então o carro dele está cheio de câmeras. É aqui que ele grava os vídeos para postar depois. E foram essas câmeras que gravaram o roubo. Foi bem aqui, ó. Ah, bem aqui assim? Foi bem aqui. Trânsito parado. O trânsito estava super parado aqui, nesse ponto. E aí, mais ou menos nesse ponto aqui, o carro estava parado. A pessoa, vendo da câmera depois, ela saiu da calçada ali. Eu estava nessa faixa, inclusive. Ele atravessou a faixa do ônibus, a faixa daqui, quebrou o vidro e saiu correndo. Mesmo com a gravação, a polícia não conseguiu identificar o rosto do criminoso. Marlon estava usando um aplicativo e o bandido levou o celular destravado. Como é que ele conseguiu transferir o dinheiro das suas contas se ele não tinha senha? Também fiquei muito surpreso com isso. E depois eu descobri que é muito simples você mudar uma senha de banco. Por exemplo, quando você pede para alterar a senha no próprio aplicativo, de acordo com o banco, né? Aparece, ele manda um token de validação por SMS. Poxa, a pessoa está com o telefone, o token está ali. No total, os criminosos fizeram 10 transferências e levaram 70 mil reais das contas dele. Nunca fiz um Pix numa madrugada. Quase nunca uso Pix. Ainda mais 70 mil em várias contas de madrugada.
Nesta semana, ladrões que roubaram um supermercado de São Paulo com armas falsas renderam um motorista e o obrigaram a fazer transferências pelo aplicativo. A polícia cercou o carro e prendeu a quadrilha depois de perseguir o veículo pelas ruas da cidade. O sequestro relâmpago, um crime que havia diminuído nos últimos anos, voltou a crescer por causa do Pix. De janeiro a julho deste ano, foram 206 ocorrências no estado de São Paulo. Um aumento de mais de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Em média de 10 a 40 mil reais, mas chega a 100, 200 mil reais. Até 100, 200, vimos casos nesses valores já. Quadrilhas estão usando até aplicativos de namoro para atrair vítimas para o roubo do Pix. As vítimas são enganadas, na verdade, ao encontro da pessoa escolhida, não é? Existe a quadrilha esperando para fazer o roubo. O Banco Central divulgou que vai reduzir para R$1.000 o limite para transferências de Pix durante a noite. Mas a medida ainda não entrou em vigor. Enquanto não temos as medidas em vigor, é bom que os usuários limitem as transações para o dia e para a noite, em valores irrisórios, o suficiente para uma emergência. Outras recomendações são ocultar o aplicativo do banco no próprio celular, ter 2 aparelhos ou manter 2 contas correntes. Marlon já tomou algumas medidas de segurança. O e-mail cadastrado no banco não é mais o meu e-mail, é da minha esposa. Então, a gente só vão... o SMS é da minha esposa. Por nota, a Febraban, Federação dos Bancos, recomenda que os clientes estabeleçam os próprios limites de transferência no aplicativo. Esses limites só podem ser alterados depois de um prazo de 48 horas. A entidade avisa que as ocorrências devem ser comunicadas imediatamente para que os bancos consigam bloquear as contas de laranjas para onde o dinheiro costuma ser transferido. Todo mundo está bem vulnerável por motivo de você não ter a opção de escolher ter o Pix ou não. Se você não quiser receber, você não recebe, né? Mas fazer essa transação, você faz o cadastramento na hora. Eu fico traumatizado, não queria nem mais ter conta, cara. Cuidado, tá? Algumas facilidades são trazidas pela tecnologia, mas os bandidos se aproveitam disso. Quer um exemplo prático? Quantos caixas eletrônicos você não via instalados em postos de combustíveis? Quantos você tem hoje? Os donos de postos não querem ter lá algo que pode ser atacado por bandidos. E quantas lojas de conveniência desses postos não foram destruídas no ataque aos caixas eletrônicos? Procura um caixa eletrônico funcionando depois das 10 da noite. Não tem mais. Sabe por quê? Porque é o horário em que esses locais eram alvos de criminosos, em que os sequestros relâmpagos aconteciam e os bandidos levavam as vítimas para estes caixas eletrônicos. Então, parece que não, mas quando a bandidagem começa a agir, ela começa a complicar a nossa vida. Hoje, já se tem um limite colocado entre as 10 da noite e as 6 da manhã para se fazer um Pix. Não está mais livre. Alguns bancos estão liberando só R$1.000, outros 2.000. Por quê? Para evitar a prática destes crimes. Então a nossa vida não está fácil, tá? Você não precisa ser alvo de um assalto para sofrer nas mãos dos bandidos. O que eles fazem prejudica a tua vida. Pensa nisso. 12h56.